Olá, turma. Vamos começar mais uma videoaula. Estrutura dos vegetais, continuar. Nós vimos estruturas embrionárias dos vegetais. E agora estamos vendo estruturas dos vegetais permanentes, né? Vimos clorênquima, esclerênquima, xilema, floema. Para que servem essas estruturas? Para sustentação, desenvolvimento, a parte que a planta aparece, a parte notória da planta. Vamos começar. Gente, capítulo 7, tá? Então, bora lá. Temos o caule. Como eu havia dito, nós estamos estudando sobre as estruturas dos vegetais permanentes. Então, é aquela que a gente já começa a observar, a gente já começa a ver. Então, a primeira que a gente consegue ver é o caule, que a função dele é sustentar a planta. Ele vai ligar a raiz até as folhas. Não tem como a planta se ligar raiz e folhas se não tiver o caule. E vai ter o transporte do xilema e floema. Lembra lá, o xilema sobe e o floema desce. O xilema absorve nutrientes da raiz e leva para o caule, que vai levar para as folhas. As folhas fazem a fotossíntese e levam para a raiz. Caule. Nós temos uma variedade de caule. Nós temos a gema, que ela vai ajudar a desenvolver a planta em questão de altura. O ápice é lá na ponta. Quando alguém quer cortar, podar uma planta, poda a parte de cima, para que ela desenvolva, para que ela consiga continue a crescer. Ou gemas laterais, que são chamadas também de entrenós. Ela vai inibir o crescimento, vai fazer com que a planta ela não cresça com folhas laterais, e sim com o caule que ele seja estendido, que é o caso da cana, né? O caule da cana ele é longo e as folhas elas são poucas e são nas extremidades, elas não nascem na lateral. Podem sair ramos, mas não galhos de outra cana, não. Como a figura anterior. Não é como o broto, que tem uma folha aqui e uma folha aqui. O caule da cana-de-açúcar ele é entre nós. No meio desse nó aqui pode sair um ramo. Temos tipos de caule que eles vão ajudar a planta a respirar, que são os caules aquáticos. Ele fica todinho dentro da água. Consegue fazer a fotossíntese, sim. Por quê? Porque a fotossíntese é feita nas folhas. Então, leva o nutriente orgânico para a raiz. E a raiz leva o inorgânico para a folha. Quem é que faz isso? O xilema e o floema. Os caules aéreos, eles já são troncos, já são plantas grandonas, árvores, né? Plantas de grande porte. Por que isso? Porque ela consegue fazer com que a planta desenvolva galhos mais fortes e resistentes na ponta, na lateral da árvore, né? Nas extremidades da árvore e não no tronco. O tronco vai ser só o caule, porque ela tem que absorver a maior quantidade de nutriente. Outro tipo de caule são os volúveis e os rastejantes. Os volúveis geralmente são de gavinhas, da uva, do chuchu, são aqueles que parecem um cachinho de cabelo enrolado no arame, enrolado em uma outra árvore, em outro galho, que ela vai fazer como sustentação da planta. Mas ela não sufoca a outra planta, não. Nem tira nutriente. Ela só vai precisar para se sustentar, para desenvolver. É o caso também do pé de maracujá. A folha
do maracujá, o caule, um dos caules, eles fazem esse cachinho. Nós vamos ver logo em seguida o tipo de folha dele, que ele também vai aparecer. O caules volúveis, né? Aí eu botei o de gavinhas também. Que ó, aqui, ó. Aqui é a folha, mas aqui é o caule. Mas ele tá se sustentando na gavinha, tá vendo? E junto no arame. Os rastejantes já são plantas que têm um caule que eles não são resistentes, mas eles preferem se desenvolver no chão, né? Ou em muros, na preferência no chão, porque ele desenvolve, vai ter frutas que são bem mais pesadas do que a planta. É o caso da melancia, é o caso do melão, é o caso da abóbora. Elas são plantas que são rastejantes, ou seja, elas desenvolveram no chão. Aí nós temos as folhas. Gente, as folhas elas são primordiais para que a planta faça a fotossíntese, não é isso? Vai absorver lá nos estômatos, os estômatos vai abrir para fazer a troca gasosa, vai passar por xilema e o floema e aí levar até a raiz da planta. Vai ter cloroplastos, que vão ajudar também na fotossíntese, plantas que têm cutículas impermeáveis, ou seja, que evita o desperdício de água, o excesso de água, e outras que precisam desse excesso de água. Depende da distribuição e o tipo de planta. Nós temos aí na figura vários tipos de folhas, né? Cada folha aí com um desenho diferente, uma forma diferente, e ela tem 3 partes, que é o limbo, o pecíolo e as estípulas. Ó, aqui, ó. O limbo é toda a parte que a gente desenha geralmente no caderno. O pecíolo é justamente essa parte daqui, o galinho. A bainha é onde a planta se sustenta no caule. E as estípulas são esses 2 brotinhos aqui do lado. Gente, isso aqui também é um broto de uma planta, tá? Os tipos de folhas. Nós temos cada folha que às vezes a gente acha que é flor, mas na verdade são folhas. Eu falei antes da gavinha, porque o caule dela, ele também precisava de uma sustentação. Mas a folha dela, para desenvolver, ela também precisa de uma sustentação. Então, ela enrola para outro suporte, para que o caule ele fique duro, que ele consiga percorrer o caminho mais fácil para o seu desenvolvimento. Temos as brácteas, que são aquelas folhas bonitas de Natal, que o pessoal geralmente vende. Essas folhas, isso aqui não é uma flor, viu, gente? Isso aqui é uma folha. É bem interessante como ela muda de coloração. Depois eu vou colocar para vocês um vídeo que fala justamente sobre isso. A outra são os espinhos. Pera ainda, professora, os espinhos são folhas? Sim, eles são folhas porque eles fazem a fotossíntese, capturam, né? E também ele tem a função de proteger a planta, porque as cactáceas, elas são suculentas e são doces. Então, o que acontece? Quanto mais suculenta, que é quanto maior quantidade de água e doce, vai atrair mais o que? Insetos, animais herbívoros que comem plantas. E aí os espinhos, óbvio que se um animal for morder uma cactácea, um cacto, morder uma planta dessa, for se alimentar, os espinhos vão ficar na boca. Esse é o intuito da planta, mas ela tem esses espinhos para proteger. A outra coisa são as folhas flutuantes. É o caso da Vitória Régia, né? Ela fica alinhada à água e o caule lá embaixo, submerso, junto com a raiz. Por que a folha tem que ficar fora? Por causa da fotossíntese. Aí eu digo a vocês,
Vocês sabiam que a planta carnívora, ela é uma folha? Ela não é uma flor, ela tem a florzinha dela, mas ela é uma folha. O que é que acontece? Essas plantas, elas não são agressivas, mas para insetos, animaizinhos pequenininhos, mosca, muriçoca, insetos pequenininho, gafanhoto, ela prende dentro da folha. E nessa folha tem o nutriente doce que acaba atraindo, e cheiroso, acaba atraindo os insetos. Quando eles pousam aí, geralmente tem uma gosminha, uma partezinha, um muco, que é produzido pela folha, e aí a planta vai, carnívora, vai e fecha. Quando ela fecha, ela começa a fazer o processo de digestão. Até a próxima aula e a gente continua o assunto com flores para encerrar. Já vimos raiz, caule, folhas e agora o próximo assunto vai ser sobre as flores. Até breve.